Oi pessoal, tudo bem? Desde já para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando esta semana uma série de vídeos nos ensinando, através da palavra do Senhor, a nos movimentarmos corretamente no campo de batalha. Então é necessário que você dê uma olhada nos vídeos anteriores, foram 5 vídeos já postados, fora o de introdução, para que você compreenda cada passo, cada movimentação, em que área, na verdade, está sendo trabalhada, porque cada dia está sendo trabalhada uma área, para que você, na verdade, não pegue o fio, né, já pela meada e compreenda o passo a passo que você precisa, na verdade, exercer, né, no campo de guerra. Nós estamos trabalhando no livro de Ezequiel, capítulo 37, e hoje eu irei ler, na verdade, o versículo 9 e o 10, porque hoje o Senhor irá falar em uma área específica e eu peço para que você que está aqui, aqueles que já estão acompanhando, você que está chegando agora, preste atenção nessa direção, nessas direções que o Senhor irá trazer para a sua vida no dia de hoje. Eu quero já ler aqui o versículo 9 que diz assim: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Quando Ezequiel ele vai, né, pela mão do Senhor dentro daquele vale, e ele chega lá naquele ambiente, todos nós sabemos que a única coisa que tinha ali era ossos que estavam espalhados por todos os lugares. E a primeira ordenança da parte do Senhor foi para que Ezequiel ele profetizasse sobre os ossos. E assim aconteceu. Quando ele começa a profetizar, os ossos começam, na verdade, a se unir um ao outro. Ou seja, a estrutura, né, houve ali, na verdade, uma junção. Houve, na verdade, uma reconstrução. Cada coisa veio para o seu devido lugar. E assim ele foi profetizando. A palavra do Senhor disse que foi nascendo os nervos, foi nascendo a carne, né, a pele, e até o ponto de todo o corpo ser formado. Só que quando esse corpo ele é formado, depois que houve a restauração, depois que houve a restituição, porque sabemos que os ossos foram restaurados, mas nervo, carne e pele não existia. Então o Senhor trouxe à existência o que não existe. Foi necessário que Ezequiel profetizasse agora para que o Espírito ele retornasse. Porque a palavra do Senhor diz que Ezequiel precisou profetizar para que o Senhor trouxesse o fôlego de vida, para que o Senhor, na verdade, fizesse, através da palavra que foi liberada por Ezequiel, um mover naquele vale. E o mover foi tão grande que ele precisou, na verdade, vir dos 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, de todos os lugares da terra. Teve que vir esse vento, né, soprar para que o espírito do homem revivesse. Ou seja, aquilo que estava morto, né, aquilo que agora só tinha somente sido formado o corpo, porque a Bíblia fala que o corpo já estava todo formado, só que faltava o fôlego de vida. Então Ezequiel profetiza para que haja, na verdade, o retorno da vida. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o que esta palavra quer nos ensinar, né, nesse dia de hoje, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o corpo já estava pronto, o corpo já estava, na verdade, constituído, mas havia algo, né, essencial, que era justamente a vida do homem, a vida, na verdade, as vidas, né, daquele exército que, na verdade, por um bom período estava em estado de decomposição, não somente física, né, claro, porque ali, na verdade, era uma visão de algo físico,
mas na verdade a decomposição era espiritual, não havia nada, somente ossos. E a palavra do Senhor diz que ele precisou profetizar, né? E o que isso nos ensina? Que o Senhor ele já começou a trabalhar desde o início, nos ensinando a como nos movimentarmos em cada área que foi mencionada aqui, que foi na área emocional, que é a estrutura óssea, né? Na área, na verdade, familiar, que são os nervos que conectam toda a família, na área da carne, que na verdade representa a saúde, e a pele, que está representando a área financeira e profissional. E por fim, né, que na verdade é a penúltima área, que é o espírito do homem, que nós iremos falar aqui agora e nos ensinar, né? O Senhor vai nos ensinar através da palavra, né? O que Ele quer fazer através da palavra profética que é liberada sobre a sua vida, porque se você chegou aqui, se é você que está aqui ouvindo esta palavra, eu tenho certeza que o Senhor te constituiu como Ezequiel para profetizar na área ou nas áreas que você precisa, na verdade, exercer autoridade, domínio e governo sobre aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Então é necessário que você compreenda que o corpo todo estava formado, mas faltava o elemento, né, fundamental, que era a vida. E Ezequiel começa a profetizar, e quando ele começa a profetizar, o Espírito vem, volta para o homem, e o homem passa a reviver. Então houve, na verdade, uma ressurreição em massa no Vale de Ossos Secos. E eu sei que o Senhor quer trazer ressurreição em massa para a sua vida, né? Eu falo agora das coisas que não estão mais, na verdade, não existem mais. Coisas que, na verdade, o Senhor está tratando já em algumas áreas, o Senhor já começou a mover, o Senhor já começou, na verdade, a reconstruir ou até mesmo a restituir, mas que, na verdade, precisa que o espírito de vida, o fôlego de vida, aquilo que faz com que o homem realmente se movimente, porque um corpo sem o espírito, ele não se movimenta. Um corpo sem espírito, ele não consegue projetar, ele não consegue, na verdade, realizar, ele não consegue, na verdade, dar continuidade, né? Ou fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, através desta palavra, hoje o Senhor está nos ensinando que você precisa profetizar, que você precisa orar, que você precisa fazer aquilo que está sendo ensinado, porque desde o início foi ensinado aqui, que você precisa ter relacionamento com o Senhor. É claro que nós, né, através da palavra do Senhor, foi nos direcionado a abrir um propósito, né, de horas de jejum, de consagração, de acordo com, na verdade, a sua condição, ou tirar algo que seja relevante para você, né, com renúncia daquilo que você está buscando, e orar, pedindo ao Senhor para que o Senhor revele, né, porque foi colocado também um Salmo 139 para que o Senhor revele as coisas ocultas, escondidas, a origem, né, da guerra, da batalha que você está enfrentando, porque só tem como tratar, só tem como combater aquilo que a gente conhece. Então, foram dadas algumas instruções aqui, eu só estou recapitulando para que você compreenda que é o próprio Deus que vai especificamente te direcionar os detalhes com mais clareza, com mais exatidão do que você precisa fazer. Aqui é só um pontapé inicial. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, você vai profetizar, você vai liberar a palavra, porque a palavra ela tem poder. E você vai profetizar nesse vale, esse vale que tem te confrontado. Esse vale que, na verdade, muitas vezes vem para tentar resistir, né, contra aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. Porque Ezequiel precisou entrar, né, dentro da situação, e o Senhor leva ele em espírito para que ele compreendesse que a guerra não era física, que o que ele estava, na verdade, enfrentando com aquele povo, com as coisas que, na verdade, ele estava observando que estava acontecendo, e talvez Ezequiel estava querendo desistir, assim como alguns profetas, assim como alguns homens de Deus, né, pessoas que foram levantadas para guerrear, para, na verdade, resgatar o povo na mão do adversário, muitas vezes quiseram, na verdade, desistir, retroceder. E aí o Senhor, muitas vezes, leva, em espírito, leva para um lugar para mostrar a realidade do que está acontecendo,
para que ele compreenda que assim, né, acontece no mundo espiritual, para que ele não ache que a guerra é carnal, para que você também não entenda que o que você está combatendo é contra carne e sangue, mas sim contra seres espirituais. Então, Ezequiel passa a profetizar e o espírito volta, né? E a palavra do Senhor diz que o que estava morto passa a reviver. Eu tenho certeza hoje, né, que quando você começar a liberar a palavra, né, o que está morto vai passar a reviver. O que está, na verdade, inativo, o que está, na verdade, precisando, né, voltar para o seu estado original, vai voltar, segundo a palavra do Senhor. Então, a direção de hoje é que você profetize, né? Que você, na verdade, profetize sobre os seus sonhos, que você profetize, né, sobre os seus projetos, que você profetize sobre tudo aquilo que você iniciou, mas que por um tempo você parou, né? Porque o Senhor, na verdade, está trazendo, né, vida para aquilo que estava morto, para aquilo que estava inanimado, para aquilo que estava parado, para aquilo que estava interrompido, aquilo que na verdade você deixou de lado, porque foi bombardeado em muitas áreas e acabou na verdade morrendo espiritualmente. E a partir desta palavra o Senhor quer que você libere, porque Ele vai trazer a vida, né, para os seus projetos que foram interrompidos, para os seus sonhos que na verdade foram colocados de lado, para a obra que você começou a realizar, mas que por causa da guerra, das pelejas que você vem enfrentando, você na verdade parou, né, de dar continuidade, né? Então você vai profetizar e o Senhor vai trazer a existência. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. O Senhor vai fazer um exército numeroso. O Senhor, na verdade, vai te fazer movimentar, porque o corpo, ele só passou a se movimentar dentro do vale, só passou a se posicionar como soldado, como exército do Senhor, quando o Senhor trouxe o fôlego de vida. E muitas vezes o que o Senhor quer trazer, né, para a sua vida é a ressurreição daquilo que na verdade foi tomado, daquilo que na verdade foi usurpado, daquilo que na verdade o inimigo feriu para a morte, mas que o Senhor hoje através desta palavra está te dando um ensinamento para você profetizar, porque Ele vai te dar condição, Ele na verdade vai fazer com que você seja esse soldado valente que um dia você foi. E eu tenho certeza que não vai ser, né, como da primeira vez, mas agora vai ser um soldado cheio de autoridade, né, com a patente maior, revestido, né, cheio de poder e autoridade, e vai combater contra tudo aquilo que veio para tentar te destruir. Então a palavra do Senhor é esta, que você continue orando, que você continue buscando, que você continue na verdade resistindo, porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá, porque quem tem que fugir é ele, quem tem que bater em retirada é ele. Você não pode aceitar, né? Porque o homem que ele não projeta, um homem que ele não sonha mais, um homem que ele não realiza, ele está morto espiritualmente. E você não pode mais aceitar essa situação. Você não pode se deixar ser subjugado pelo adversário, porque o Senhor está te levantando como profeta deste vale, para que você traga à existência a tudo aquilo que foi tomado, a tudo aquilo que foi roubado. A esperança voltou para o povo volta a sonhar, o povo volta na verdade a crer, o povo volta na verdade a se alegrar, a se animar. Então o Senhor está trazendo através desta palavra alegria para o seu coração, ânimo, força, coragem, renovo, tudo que você vai precisar para se movimentar dentro do vale. E peça ao Senhor a direção, peça ao Senhor que Ele venha lhe dar as instruções, que Ele venha, na verdade, falar cada detalhe que você precisa, na verdade, exercer em cada área da sua vida para que você seja bem sucedido. Então, esta palavra hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.